Trae Young trocado do Atlanta Hawks, ele que por anos e anos foi o rosto, a cara desse time do Atlanta Hawks, agora sai pro Washington Wizards. Eu vou comentar sobre isso aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Nesse canal daqui eu estou trazendo análise dessa troca do Trae Young indo para o Washington Wizards e aí o CJ McCollum e o Kispert indo para o Atlanta Hawks. E no outro eu fiz análise da vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Cleveland Cavaliers. Então já indico que você se inscreva e ative o sininho nos dois canais para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Pedir também para você deixar o like, a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos aqui esquece de deixar o like. Então fica esse pedido aí para você também. Tá bom? Trae Young vai para o Washington Wizards. Ele que por um bom tempo foi o rosto, o cara que muitas vezes foi o cara que teve até que conduzir sozinho esse time do Atlanta Hawks em elencos que não eram tão fortes. Mas que nessa temporada, já desde a temporada passada e cada vez mais melhorando, o elenco do Atlanta Hawks vem se tornando mais forte. Ainda é uma equipe que briga por play-in, mas com jogadores jovens e mostrando um potencial de evolução cada vez maior para as próximas temporadas. E acaba que nessa temporada o Trae Young sofreu por um bom tempo com lesão e desfalcou por um bom tempo o time do Atlanta Hawks. E o Jalen Johnson chegou no ápice técnico dele fazendo muitas das funções que justamente o Trae Young entregava. Talvez o Jalen Johnson não tenha a genialidade do Trae Young, mas ele consegue transmitir isso em números, vários jogos com triplo-duplo, média de rebotes alta, média de assistências alta, média de pontos no geral muito boa também, e conseguiu suprir muito bem a ausência do Trae Young, fora que o Jalen Johnson é um cara maior, um cara que defende mais, um cara mais atlético, então nesse sentido, sem bola também e defensivamente, conseguia entregar muito mais do que o Trae Young. No geral, um Atlanta Hawks que soube lidar com a ausência do Trae Young, e quando o Trae Young voltou de lesão e voltava para o time defensivamente piorava e no geral o desempenho do Atlanta Hawks diminuía. As estatísticas estão aí para provar. O time sem o Trae Young rendia mais do que com ele. E com isso, tendo em vista que o contrato dele já estava indo para a reta final também, o Atlanta Hawks opta por trocar ele. Eu sinceramente achava que o Trae Young poderia ir para uma equipe mais forte. Eu vinha, assim, muito claramente uma troca que seria muito boa para ambos, que seria o Giannis sair do Milwaukee Bucks e ir para o Atlanta Hawks, e o Atlanta Hawks mandar o Trae Young, o Porzingis e o Okongwu. Eu acho que ambos sairiam ganhando. Tudo bem, pro lado do Milwaukee seria um impacto maior, perder o seu grande nome. E num nível muito maior do que o do Trae Young. Só que mandaria o Trae Young, que seria um dos rostos da franquia, mandaria um Okongwu, que é um excelente pivô, e mandaria um Porzingis, que é outro cara que poderia ser protagonista na franquia. Eu acho que no geral o Milwaukee seria uma das melhores trocas possíveis, pensando daqui a pouco se o Giannis for de fato sair, porque sempre tem essas especulações, mas nunca sai. Enfim, mas a real é que ele vai para o Washington Wizards e em troca vem o CJ McCollum e o Kispert. O Kispert não teve destaque na temporada, jogou muito pouco. E já o CJ McCollum faz uma temporada no geral boa pelo Washington Wizards, se tornou a referência do time. Ele veio na troca pelo Jordan Poole justamente nessa temporada. O Jordan Poole foi para o Pelicans, não está tendo todo o destaque possível em vários momentos e quase sempre, inclusive vencendo reserva. Já o CJ McCollum ia sendo protagonista no Washington Wizards. Só que ser protagonista no Washington Wizards não te garante nada. O Wizards faz tempos, muito tempo, que não briga por nada. Basicamente um saco de pancada quase toda a temporada. Só que tem jogadores jovens e promissores, né? Um ou outro tem. Então é um Trae Young que vai para liderar o Washington Wizards, ser o rosto da franquia. E o Atlanta Hawks eu acho que é muito mais para conseguir se livrar de um alto salário e já pensar nessa renovação é mais fácil, renovação do elenco e dar um protagonismo ainda maior para o Jalen Johnson, mostrando que confiam nele. Olhando para o Washington Wizards, ganha o cara para comandar a franquia e a partir disso potencializar outros jogadores, como é o Alexandre Sarr, né, o Alex Sarr, que é um dos grandes nomes desse time do Washington Wizards hoje. O Keyshawn George eu acho bom jogador. O Bilal Coulibaly pode ser potencializado também. Então tem um ou outro jogador que pode ser potencializado com essa chegada do Trae Young. No geral é um Trae Young que não era mais protagonista no Atlanta Hawks,
vai para um Wizards que não é tão competitivo, muito pelo contrário, mas que o Trae Young vai conseguir manter um nível de protagonismo alto na franquia que ele está indo. Já o CJ McCollum tende a perder o protagonismo que tinha no Washington Wizards, indo para o Atlanta Hawks. No Atlanta Hawks, não sei se ele vai ser titular, porque esse time do Atlanta tem bons jogadores. O Dyson Daniels é um jogador que defende muito bem. O Jalen Johnson se tornou o grande líder desse time. O Okongwu faz uma temporada muito boa e é um excelente pivô. O Nickeil Alexander-Walker com médias de pontos altíssimas, jogando muito bem. Tem um Porzingis que eu não consigo enxergar sendo reserva desse time inteiro fisicamente. Então tem bons jogadores. Resta ver se o CJ McCollum vai ser titular nesse time, mas existem caras que não vão sair. O Jalen Johnson não vai sair. O Dyson Daniels não vai sair. Se for tirar o Okongwu, seria no máximo para usar o Porzingis como pivô, que eu acho que não vai acontecer. Então eu acho que o Okongwu continua. E aí o CJ McCollum provavelmente pegaria a vaga ali do Nickeil Alexander-Walker para o Alexander-Walker vir do banco. Ele já se consolidou como um excelente bancário no Minnesota, mas conseguia ser protagonista nessa temporada. Essa chegada do CJ McCollum não é muito boa para o Nickeil Alexander-Walker. Mas enfim, é um CJ McCollum que chega para agregar nesse time. Já o Kispert eu acho que chega para ser um cara de rotação, talvez com o tempo ganhar espaço, mas a princípio para ser reserva nesse time do Atlanta Hawks. No geral, o Wizards saiu ganhando muito mais. Troca um cara que era importante, que era o CJ McCollum, e um cara que jogou muito pouco na temporada, que é o Kispert. Mas ganha um cara que vai ser o nome da sua franquia, como é o Trae Young. Já o Atlanta Hawks se livra de um alto salário, traz um cara que pode brigar por titularidade, que é o CJ McCollum, e um cara para rotação, que é o Kispert. A real é que o valor de mercado do Trae Young abaixou demais de tempos para cá. Era um dos armadores mais desejados por qualquer franquia, para se tornar um cara trocado por um CJ McCollum, já bem experiente, e por um Kispert que não fez nada na temporada, basicamente. Então o valor de mercado do Trae Young diminuiu, ele saiu por muito pouco. O Atlanta Hawks, financeiramente principalmente, é uma boa saída, conseguir tirar o Trae Young, e isso vai potencializar o Jalen Johnson, trazer mais protagonismo para ele. No geral, acho que o principal ponto para o Atlanta Hawks não é nem o benefício de receber o CJ McCollum e o Kispert, mas o alívio financeiro que isso vai ter. Já do lado do Wizards, recebe um cara para liderar a franquia, ganha um pouco mais de mídia pelo menos, porque o Wizards é um time no geral muito esquecido. E trazer um grande nome como é o Trae Young pode trazer mais visibilidade para o time. Daqui a pouco pode melhorar um pouquinho o desempenho. Mas enfim, Trae Young, que por um bom tempo foi o grande líder do Atlanta Hawks, agora é trocado para o Washington Wizards. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!